Meditação Jovem 2024, 13 de dezembro, sexta-feira. Encher-se. Não se embriague com vinho que levam à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Em alguns textos do Novo Testamento, os efeitos da bebida forte e da ação do Espírito Santo ocorrem na mesma sentença, como no verso bíblico de hoje. Obviamente, há uma proibição quanto ao primeiro e um mandamento em relação ao segundo. Mas alguns estudiosos chegam a sugerir uma interessante comparação. Em ambos os casos, a pessoa está sob a influência de uma força maior que ela mesmo e há uma perceptível mudança de comportamento. Quem era tímido fica desinibido, aquele que era de poucas palavras desata a falar, quem era medroso se enche de ousadia. Bebida alcoólica não faz parte do projeto de Deus para ninguém, inclusive para a juventude. O jovem que quer viver o melhor aqui e que tem planos para a eternidade não abre a porta da vida para vícios que reduzirão seus horizontes e suas atitudes para Deus. Mas não basta permanecer sóbrio. Segundo o apóstolo Paulo, é preciso encher-se do Espírito. O que realmente significa isso? Vamos entender melhor o contexto. Depois de aconselhar os crentes de Éfeso a se encher do Espírito, Paulo continua dizendo: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios capítulo 5, dos versos 19 ao 21. Observou as palavras? Agora compare com o que o mesmo Paulo escreveu aos Colossenses, em outra carta. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses capítulo 3, verso 16. Percebeu a similaridade dos textos? Paulo está falando a diferentes públicos sobre as mesmas coisas. Nesse caso, o texto da carta de Colossenses lança luz sobre o texto da carta aos Efésios. Para Paulo, encher-se do Espírito é o mesmo que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Você quer ser cheio do Espírito? Então seja cheio da palavra. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, fale sobre a Bíblia. Esse é o segredo para ser guiado pelo Espírito de Deus.